Pessoal, meu nome é Lucas Romão, eu trabalho numa empresa chamada N3 Results, uma empresa dos Estados Unidos, de Atlanta, porém eu fico alocado na Microsoft Brasil. Tá? Então eu fico em São Paulo trabalhando diretamente com o time de Azure. Então eu trabalho num projeto e meu foco é trabalhar com Azure todos os dias. Tá? Então é conversar e discutir com clientes e com parceiros qual a melhor solução e qual que é a melhor forma de adoção para a computação em nuvem. Ok? O início da minha palestra, antes mesmo de eu falar de Azure e começar a apresentar, eu queria contextualizar um pouco, falar um pouquinho sobre computação em nuvem. E antes até mesmo do primeiro slide, eu queria saber, quem daqui conhece computação em nuvem? Já leu alguma coisa sobre Cloud Computing? Ótimo. De quem levantou a mão, quem aqui já testou algum provedor de serviço de nuvem? Seja AWS, seja Azure? Ok, ótimo. Última pergunta. Prometo, ou não. Quem é que desenvolve? Banco de dados? Alguém me fala? Todo mundo, o resto é tudo infraestrutura? Servidores? Vai ser aluno. Ok, quem tem intenção de desenvolver, então? Ótimo. Quem tem intenção de trabalhar com gestão de infraestrutura? Melhorou, obrigado. Desculpa. Então vamos lá. Aqui alguns contatos meus. Quem tiver interesse, fica à vontade de me seguir. Falo sobre tecnologia basicamente. Qual que é meu blog e 2 contas de Twitter, uma pessoal e uma que é dedicada à Azure. Tá? Depois no final, se você tiver interesse, eu também posso colocar. E aí a primeira pergunta é: por que cloud? Por que nuvem? Qual é o interesse e o porquê que a gente está vendo tanto esse termo em tudo quanto é notícia, tudo quanto é meio de comunicação em que se trata informática? Né? Então, para isso, basicamente, nós temos 3 motivos: velocidade, escala e economia. Tá? Por que velocidade, escala e economia? Primeiro, o tempo que você tem para montar um ambiente e começar a desenvolver alguma coisa. Ou então, para poder provisionar alguma coisa. O que isso quer dizer? Se você pegar algumas pessoas mais velhas, tipo o Diego Nogari, que passou aqui primeiro, na época quando ele começou a trabalhar com informática, as empresas de TI tinham que fazer o quê? Tinha que fazer um provisionamento, fazer um estudo, entender o quanto de recurso de informática eles iam ter que precisar, utilizar para aquele determinado projeto, comprar servidores. Daí tem todo o processo burocrático dentro da empresa, de liberação de verba, fazer o pedido de compra, esperar esses servidores chegar dentro da empresa, alguém vai ter que montar, alguém vai ter que instalar os softwares, alguém vai ter que preparar todo aquele ambiente até que ele possa fazer os selects dele dentro do SQL Server dentro desse ambiente. E com o advento da computação em nuvem, tudo isso mudou. Tá? E mudou como? Com alguns poucos cliques e alguns poucos minutos, você consegue criar esse ambiente. Tá? Então você simplesmente entra dentro de um portal, de um painel, e você define: eu quero usar determinado recurso. Daí você só simplesmente define qual é o seu recurso, manda criar, e alguém ou alguma coisa por trás vai desenvolver e vai levantar esse ambiente. É um indiano por trás? Não, é uma meia dúzia mais ou menos que sai correndo e começa a montar esse ambiente. Um outro fator bem interessante, o que é? É escala. Tá? O que quer dizer escala? É a necessidade que você tem de aumentar a quantidade de recurso para atender sua demanda, tá? E você conseguir provisionar isso com grande rapidez. Então, imagine aqui, e-commerce, que é um assunto que hoje eu também comentou um pouquinho atrás em termos de, falando de apps e tudo mais. Imagine que você tem um site de e-commerce, ou então imagine um site de e-commerce que vocês já utilizaram, como a Saraiva ou a Amazon, alguma coisa assim. Quais são as datas que eles mais recebem demandas? Provavelmente véspera de datas especiais, Dia das Mães, dos Pais, Natal, assim por diante. Por trás disso, eles tem que existir um estudo e tem que existir um preparo para que você possa atender o aumento de demanda inesperada. Se você não tem isso, o que acontece? Você vai perder cliente. Eu, pelo menos, tento acessar um site. Se esse site não está disponível, eu não consigo comprar o que eu quero, já vem pelo menos mais uns 2 ou 3 em mente que eu vou encontrar o mesmo tipo de produto. Tá? Então, diferente de um ambiente convencional, onde você tem que pensar e já comprar essa quantidade de máquina
e deixar ela parada, subutilizada, e só utilizar ela nos momentos de pico, com a computação em nuvem, esse ambiente ele sobe de forma automática de acordo com o crescimento da sua demanda. O que isso quer dizer? Quer dizer que se de uma hora para outra você deixar de ter 500 usuários simultâneos e passar a ter 1000 usuários simultâneos, a plataforma de computação em nuvem vai conseguir fazer essa escala, aumentar o número de servidores, provisionando o seu serviço e assim atendendo sua demanda. Isso vai fazer com que você continue ganhando dinheiro e não perdendo clientes. Consequentemente, cai na questão da economia. Por quê? Porque o modelo de contratação de serviços de computação em nuvem é baseado por uso. Ou seja, se você tem uma necessidade específica, vai fazer uma ação de marketing que vai durar 15 dias, você precisa subir 10 máquinas, você vai subir 10 máquinas, vai usar durante 15 dias e vai pagar por aquilo ali. Não precisa mais regular, você simplesmente exclui e não tem mais nenhum relacionamento com a empresa. Ou seja, você não vai ficar amarrado com licenciamento de Windows Server, com licenciamento de banco de dados, de nada. Você pagou um aluguel de máquina e um aluguel de software. Tá? Então, isso ajuda muito a questão de provisionamento do quanto que você vai investir naquela sua determinada demanda. Certo? Um caso clássico. Alguém aqui vai em show, grandes shows, tipo, sei lá, show de rock, eu gosto de rock. Rock in Rio, Monsters of Rock, alguma coisa assim. Ok. Então, vou começar com uma história da minha ex-mulher. Vocês já vão entender porque ela é ex e não é atual. Alguns anos atrás, a Madonna veio tocar no Brasil. Lá no estádio do Morumbi. E ela falou, eu quero ficar na frente do palco. Falei, beleza, vamos lá. Meia-noite começava a vender os ingressos. Meia-noite eu estava na frente do computador tentando comprar ingresso. Eu comprei o ingresso às 7h30 da manhã. Por quê? Porque a demanda e a quantidade de pessoas era tanta querendo comprar ingresso que os servidores não aguentavam e caíam. Então eu reiniciei o processo centenas e centenas de vezes. Né? Então aí você já consegue imaginar. Não consegui comprar na primeira fileira, comprei na arquibancada laranja lá na PQP, fui obrigado a assistir o show em chuva, não gosto de Madonna, né? Por isso que sou casado pela segunda vez. Mas fazendo um paralelo com computação em nuvem, isso significa o quê? Não o último Rock in Rio, mas o penúltimo Rock in Rio, a venda de ingressos ela rodou em cima de Azure. Então o que aconteceu? No momento do início da venda de ingressos, tá? O sistema começou com 6 máquinas rodando o ambiente para suportar a demanda. No momento de maior pico, existiam 22 máquinas rodando. Tá? Então o que acontece? Quando abre a venda de ingressos, alguma coisa nesse sentido, você tem um pico, depois a tendência é que o quê? Que esse número começa a cair. Né? A maioria das pessoas consegue comprar, isso vai diminuindo. E isso, a plataforma vai fazer automaticamente para você. Né? Então, ela levantou, aumentou o número de máquinas de acordo com a necessidade, depois quando tinha mais necessidade, ele diminuiu. Ok? Então beleza. Alguma dúvida, algum ponto aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deu funcionar? Não? Então tá bom. Eu não vou entrar em detalhes desses quadrados aqui, até porque não dá para você enxergar direito então, quem está aí no fundo. Mas é só para entender que dentro de computação em nuvem existem alguns conceitos. Tá? Então quando a gente fala desses pilares aqui, basicamente, nós estamos falando do que? Ambiente local, infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Tá? Significa o quê? Infraestrutura local é aquilo que quando você tem um data center ou tem um antigo CPD dentro da empresa. Ou seja, você é responsável pelo prédio, pelos servidores, pela internet, configuração de rede e assim por diante. Né? Então, tudo que está em roxo na primeira pilha é responsabilidade de vocês, da empresa que está contratando. Quando você passa a trabalhar com computação em nuvem, você passa a dividir os conceitos, você passa a dividir as responsabilidades. Você pode ver que algumas caixinhas aqui deixa de ser roxa. Né? Então, no caso aqui da infraestrutura como serviço, a gente está falando o quê? A parte de redes, de armazenamento, servidores e virtualização já não é mais responsabilidade sua, é responsabilidade da empresa que você está contratando. No caso, é a responsabilidade do Azure, que eu vou mostrar para vocês. Qual que é o principal cenário de infraestrutura como serviço? Máquinas virtuais. Então a gente vai criar uma aqui, vocês vão ver como que é rápido, simples para provisionar isso daí, e vocês vão conseguir ter uma noção
daquilo que o Azure faz de forma automática e aquilo que você gerencia. Por outro lado, existe um cara chamado plataforma como serviço, ou seja, a abstração de responsabilidade, ou seja, aquilo que vocês têm que gerenciar é muito menor. Ou seja, na oferta anterior a gente falou só da virtualização. Depois na plataforma como serviço, a gente tem o quê? A parte de sistema operacional, de framework e de tudo aquilo que precisa rodar para que você simplesmente coloque a sua aplicação, que é o tema da minha palestra. Então, eu vou ser responsável do quê? Somente pela aplicação e a gestão dos dados que eu vou gerar com isso. Por isso que o tema da minha palestra é fazer deploy de uma aplicação ou um website em menos de 10 minutos. Por quê? Porque eu só preciso desenvolver minha aplicação e escolher onde eu quero colocá-la. No caso, é dentro de um serviço, de plataforma como serviço dentro do Azure. Beleza? Tá claro? Alguma dúvida? Alguma certeza? Não? Beleza. Vamos lá. Falar um pouquinho de Azure. Meu último slide, eu prometo. Isso aqui é só para mostrar para vocês qual é a distribuição do Azure hoje, tá? Ao redor do mundo. Quando a gente fala de Azure, a gente está falando de um ambiente que você pode provisionar um servidor onde você quiser, desde que exista um data center, obviamente, naquela região. Tá? Então hoje nós temos data center onde? América Latina, América do Norte, Europa, Oceania e Ásia. Esses são os lugares. Então quer dizer que se eu tiver uma aplicação, que eu quero desenvolver uma aplicação que seja global, como um WhatsApp da vida, eu posso distribuir servidores ao redor de todo mundo para poder atender a minha demanda? Com certeza, você deve. Isso é uma boa prática. Por quê? Se você cria um serviço e deixa somente aqui no data center do Brasil, por exemplo, o cara que está lá na Índia e tentar acessar, vai ser muito mais lento do que o cara que vai tentar acessar aqui no Brasil. Correto? Então, por isso você consegue fazer uma distribuição da sua aplicação e você faz a gestão de um único lugar, de um único portal. Você simplesmente define em qual data center você quer que isso rode. E eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então chega de PPT, porque eu fui o único que mostrei, e vamos para a prática. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeiro, o site principal da Azure, depois o portal de gerenciamento. Oi? Sumiu? Tudo bem? Prazer. Agora sim. Então vamos lá. Azure.com. O que você tem nesse site? Todo e qualquer tipo de informação sobre a plataforma. Então, se você quiser tutorial, ou seja, passo a passo para ver como que faz determinada atividade, você vai encontrar aqui. Se você precisar de PPT para aprender um pouquinho mais, você vai encontrar aqui. Se você precisar de ferramentas de terceiros ou ferramentas adicionais para conseguir desenvolver sua aplicação ou montar sua arquitetura, você vai encontrar aqui e assim por diante. Tá? E o que é exatamente o Azure? Né? Então, é um software que eu instalo na minha máquina, é via internet, como que ele funciona? Então, na realidade, é um portal que a gente acessa e lá dentro a gente tem a capacidade de criar qualquer coisa que a gente queira. Então você tem que criar uma conta. Essa conta você pode criar uma conta de testes, ela vale durante 30 dias e você tem R$460 gratuito para queimar como você quiser. Então criou uma conta de teste, tem lá R$460 que você tem que gastar dentro de 30 dias. Aí você testa todo e qualquer recurso lá dentro. Vou só logar aqui. Hoje, para com o download aí, por favor. Para, por favor, depois você baixa. Hoje, é sério, basta. Aguenta aí, gente, aguenta aí que o portal ele não é lento, ele é rapidinho, mas é
você trocar a conexão. E é sério, né? HTML5 performa bem legal. E antes que alguém brinque, eu não estou usando IE, tá? Eu estou usando Chrome. Obrigado. Ô Lucas, fazer uma pergunta. Pois não. Minha empresa usa Linux. Eu trabalho com o MongoDB como banco de dados, eu uso Redis para fazer cache, e eu uso o Ubuntu como servidor. Eu consigo colocar tudo isso no Azure? Não só consegue colocar, como você tem suporte direto da Microsoft. Não depende da comunidade de Open Source. Se eu precisar de ajuda nessa configuração do Ubuntu, sim. Se eu precisar subir um Node.js para fazer um Mongo, você pode utilizar qualquer plataforma Open Source, qualquer recurso que não seja a Microsoft. Esse é um dos... Não sei se vocês viram, mas no meu primeiro slide, o título do meu slide está escrito Microsoft Azure ama o Linux. Né? Por que disso? Uma pergunta que eu esqueci de fazer. Alguém aqui trabalha com Linux? Quem aqui não gosta de Microsoft? Não usa o Windows de jeito nenhum? Ótimo. Bem-vindo. Você usa o que de Open Source? Mas qual a distribuição? Ótimo. Anota o crachá dele. Não, anota, vai ganhar um brinde daqui a pouco e eu vou te mostrar, vou criar uma marca no Linux aqui. Mas essa brincadeira por quê? Alguns conceitos mudaram dentro da Microsoft, quando nós falamos de tecnologia. Muita gente pensa que a Microsoft só pensa naquilo que ela desenvolve. Né? Ou seja, se eu for falar de desenvolvimento aqui, eu vou ter que falar de .NET, só vou falar de Windows Server, de SQL Server e assim por diante. Na realidade, isso não existe. O Azure ele foi anunciado em agosto de 2008, tá? E no momento do anúncio do então Windows Azure, naquele mesmo momento já foi anunciado o suporte a aplicações PHP, Java e Python. Ou seja, desde a concepção do projeto do Azure, a solução de computação incluindo a Microsoft, nós já começamos a trazer o pessoal de Open Source mais próximo da gente. E isso continua acontecendo. Então hoje, se você quiser trabalhar com Red Hat, se você quiser trabalhar com CentOS, com Ubuntu, você vai encontrar templates para criar essas máquinas virtuais com o sistema operacional Open Source, não Microsoft, diretamente dentro do portal do Azure. Tá? E se você tiver uma dúvida, tiver um problema na configuração, você vai ligar para o suporte e o suporte da Microsoft vai te ajudar. Então, em momento algum, a tendência é trazer para que tanto quem trabalha com infraestrutura como com desenvolvimento utilize somente produto Microsoft, somente solução Microsoft. Tá? Pois não, Lugari? Você está falando de solução open source que está inclusa dentro da plataforma do Azure. Sim. E concorrentes da Microsoft, por exemplo, o Oracle. Oracle, muito bem. Além de quem é CentOS, todo mundo aqui conhece o Oracle, certo? Solução concorrente de SQL Server. Perfeito. Eu vou criar uma máquina virtual daqui a pouco aqui e vocês vão ver que é possível criar uma máquina virtual de Oracle dentro de Windows Azure, dentro do Azure. E não só instalar uma máquina virtual com Oracle, mas também comprar licença diretamente do Azure. Mas como assim, Lucas? A Microsoft vendendo licença do concorrente de um produto dela? Exatamente, vendendo licença. Por quê? Porque a Microsoft, com o passar do tempo, aprendeu que é muito mais fácil trazer o cliente próximo dela, oferecendo aquilo que ele realmente quer utilizar, do que tentar convencer ele a trocar o ambiente que ele já utiliza. Então imagina aqueles usuários que já têm o teu ambiente de infraestrutura ou de banco de dados, utilizando um determinado player por vários anos, 5, 6 anos. Você acha que é mais fácil ofertar para esse cliente uma plataforma robusta, onde ele vai conseguir migrar os dados deles e utilizar os recursos da Microsoft, continuando usando esses softwares como o Oracle, por exemplo? Ou vai ser mais fácil convencer ele que o SQL Server é melhor, ou então que uma solução da IBM é melhor, para ele poder estar migrando essas informações? Então, por essas questões, não só o Oracle, mas também agora a gente também suporta e oferece soluções da IBM também. Então, cada vez mais o leque está se abrindo e cada vez mais soluções não Microsoft estão sendo agregadas dentro do Azure. E por que a gente está comentando isso e por que isso está acontecendo? Porque diretamente ou indiretamente, os clientes vão conhecer outros recursos que serão Microsoft e eventualmente vão estar consumindo. Né? Então, perde-se um pouco o foco em vender software, em vender caixinha, vender licença, né? E vende-se solução. No caso, quando o cliente trabalha com Oracle, por exemplo, e usa o Azure, o que ele está consumindo da Microsoft? A solução
de Azure, de computação em nuvem. Né? Então ele está comprando e acreditando no quê? Que o tempo de resposta, o tempo de disponibilidade realmente é alto, que a máquina não vai cair, que ele vai conseguir escalar e ter esse recurso quanto que ele precisar. Né? Então existe uma confiança, um grau de confiança muito grande e eventualmente ele vai vir trabalhando com outros recursos. Beleza? Depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe nisso, mas agora eu queria apresentar para vocês o que é o Azure de verdade. Tá? Então essa é a primeira cara do Azure. Esse é o portal. Tá? Então basicamente o que a gente tem? Do meu lado esquerdo, aqui onde tem essa barra azul, deixa eu mexer um pouco essa resolução, só para vocês poderem ver um pouco melhor. Você usou tudo? Oi? Tá bom? Melhorou aqui também ou não? Tá mesmo. Tá zoado, né? Sobe o portal. Subiu o portal? Aí. Como assim? Aí. Tá. Obrigado. Não melhorou nada, né? Tá bom. Melhorou? Então tá bom. Vamos lá. Do lado esquerdo, nessa barra azul, o que eu tenho? Todos os serviços. Tá? Então aqui eu tenho o quê? Tenho banco de dados, tenho máquina virtual, tenho websites e assim por diante. Eu vou entrar em um deles, a princípio, a máquina virtual, que é o que ela demora muito para subir uma máquina virtual. Valendo o meu primeiro pôster. Todo mundo fala de brinde, que trouxe brinde, isso, aquilo, mas ninguém distribuiu o brinde ou sorteou alguma coisa. Então vamos fazer alguma brincadeira aqui. Eu comentei com vocês, agora há pouco, que o processo convencional de provisionar um servidor é o quê? Solicitar um servidor, comprar, esperar chegar, montar, provisionar, instalar e liberar para o usuário final, correto? Então isso aí você pode esperar uns 30 a 60 dias para isso acontecer, para o lugar poder subir o SQL Server dele lá. Né? Dentro do Azure, quanto tempo vocês imaginam que demora para subir uma máquina virtual? Valendo um pôster do Azure, não sei se vale muita coisa, mas é um brinde de Azure. Tá, levanta a mão por gentileza. Menos de 10 minutos. É sacanagem, né? Menos de 10 é complicado. Não, vamos lá, eu quero um número. 5 minutos. Quanto? 5 minutos. Não. Vou dar um cara do menos 10 minutos, não, quem mede é 10 minutos mesmo. Tá vendo? Pode ir buscar aqui. Pode bater palma, não precisa ter medo não. Vamos lá. Então vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Pois não. Do MSDNA ou do DreamSpark? DreamSpark sim, foi liberado recentemente. Quem é que usa o DreamSpark? Legal, todo mundo tem acesso ao Azure já então. Só ativar por lá. Vamos lá, como que funciona a máquina virtual então? Então aqui dentro dessa gama de recursos que eu tenho, dentro da plataforma para criar, eu selecionei máquina virtual. Então no momento eu tenho uma única máquina criada, que é a que está aparecendo aí. Como que funciona, qual é o processo para criar, para eu poder esperar esses 10 minutos? Então aqui na barra de baixo tem o botão de novo, ele já abre um menu de contexto para mim aqui, e eu tenho um cara chamado galeria aqui. Quando eu clico nessa galeria, o que ele mostra para mim? Ele mostra um bloco chamado Microsoft, ele mostra um bloco chamado Ubuntu, Corios, CentOS, SUSE, Oracle e por aí vai. Tá? Então é aqui onde a brincadeira começa a ficar boa. Então nosso amigo que não gosta de Microsoft, não gosta de Windows Server, seja bem-vindo ao Azure, pode trabalhar com Ubuntu, suportado diretamente pela Microsoft. Tá? Não é bullying não, nem sacanagem. Mas se quiser usar o Windows Server também, fica à vontade. Por um exemplo, eu vou usar o Windows Server. Tá? Então o que eu vou fazer? Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2. Ou seja, você possui mais de uma opção daquele mesmo Windows Server que você está habituado a trabalhar no seu ambiente local para poder estar provisionando dentro do Azure. Eu vou pegar a versão mais recente, vou dar um Next aqui, vou dar um nome para essa máquina. O nome dessa máquina, por enquanto, é puramente para aparecer lá no portal, para poder identificar o que é essa máquina. Então, por aqui um demo com não. Vou definir qual que é
a camada, né, que eu vou estar trabalhando, porque existem dois tipos de camada. Né? Existe o que nós chamamos de camada básica e a standard. Qual que é a diferença de cada uma? A básica significa que você quer trabalhar somente com aquela máquina. E você vai colocar um ambiente de teste ou de homologação. Você não tem nada muito crítico e você não vai precisar fazer toda aquela coisa de escalabilidade que eu tinha mencionado. Já a camada standard é onde você consegue adicionar novos recursos, como por exemplo, pedir para que o Azure crie uma nova máquina virtual sem você ter uma interação direta com o ambiente. Tá? Então, vamos criar uma standard, não tem problema. Aqui, a gente tem todos os tamanhos das máquinas. Né? Tudo que a gente pode criar com o Azure. Então a gente começa com uma máquina chamada A0, ou então uma A1, vamos dizer, que possui o quê? Um núcleo de processamento. Então tem uma CPU de 1.8 ou 2.2 GHz e 1.75 GB de memória RAM. Tá? E aí existe uma porção de máquinas aqui de séries. E uma das maiores aqui, vamos ver, essa máquina chamada G5, que tem 32 núcleos de processamento e 448 GB de memória RAM. Tá? Então, o tempo para provisionar essa máquina é o mesmo do que provisionar uma máquina menor. A diferença é o quê? A quantidade de recursos que vai ser alocado, né? Então você tem que definir qual é o teu projeto, ver qual é a demanda de servidor que você precisa, escolher essa lista e tocar para frente. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma máquina A3 que tem 4 núcleos e 7 GB de memória. Agora aqui eu vou dar um nome para fazer a conexão nesse servidor, depois que ele foi criado. Então coloquei aqui um senha, 1, 2, 3, com S maiúsculo. Se eu esquecer, vocês me avisem, porque não é difícil. Vou passar aqui para o próximo. E aqui eu vou definir o que? Eu vou definir já um DNS para essa máquina. Ou seja, a partir do momento que eu criar essa máquina, se eu configurar o servidor web dele e colocar uma aplicação para rodar lá, eu já tenho um endereço, uma URL para digitar em qualquer browser e acessar. Diferente do que acontece em outros ambientes que você desenvolve site e quer publicar. Quem é que desenvolve site ou aplicação? O que vocês fazem? Você tem que entrar lá no registro.br, certo? Ou lá no Vai Papai, comprar um domínio, configurar os servidores DNS para fazer o FTP, correto? Aqui não. Aqui quando você cria o serviço, você já ganha esse DNS. Tá? Então automaticamente você já tem um espaço e você já consegue testar. Comercialmente, esse nome é viável? Não, porque ele usa um nome que você define, .cloudapp.net. Então comercialmente é ruim, né? Minha loja.cloudapp.net. Não quero, é só um .com.br, .com. Então a gente consegue depois fazer uma máscara e utilizar o nome que você vai utilizar comercialmente. Mas temporariamente você já ganha um nome. Então aqui ele sugere que eu utilize o mesmo nome que eu dei anteriormente para identificação. Então ele vai validar, porque ele tem que ser único em todos os data centers do Azure. Então Demo Romão, ninguém teve esse nome magnífico criado ainda, então ele aceitou. E na tela de baixo, ele pede para escolher qual data center que eu quero criar com o meu recurso. Então lembra que eu mostrei aquele mapinha, que tinha um monte de bolinha que mostrava que tinha um monte de data center? Então eles estão todos listados aqui. Opa! Vamos lá. Então, ó, sul do Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão, e assim por diante. Então vou criar uma máquina aqui no Brasil, certo? E depois, ele pede para eu utilizar uma conta de storage, uma conta de armazenamento. Por que uma conta de armazenamento? Porque quando você cria uma máquina, ele cria um arquivo com extensão VHD, que é a extensão do Hyper-V, do virtualizador da Microsoft, tá? E deixa esse VHD armazenado no storage. Por quê? Porque a Microsoft quer que você utilize o Azure, mas pode ser que amanhã você não queira mais utilizar o Azure. Então imagina que você criou seu ambiente, provisionou seu banco, tem toda a vida da sua empresa dentro de um servidor. E amanhã, por algum motivo, você quer deixar de utilizar o Azure e passar para um outro player ou então rodar internamente na sua empresa. Né? Como que você faz? Simplesmente vai fazer o download desse VHD. E o VHD, ele contém o quê? A máquina virtual toda. Então, o sistema operacional, mas todos os softwares e todos os dados que você incluiu dentro dessa máquina.
Tá? Então você não fica amarrado com a Microsoft, você não fica amarrado com a Azure. Você usa de acordo com a sua necessidade. Passou aquele tempo, não quer mais utilizar, quer fechar sua conta? Faz download do que te interessa, mata o resto e deixa a conta morrer. Ok? Então aqui ele pede para eu usar uma conta já existente ou criar uma nova. Eu vou deixar ele criar uma nova. E por último, ele cria para mim algumas regrinhas de firewall, de forma automática, tá? Que nós chamamos no Azure de endpoint. Tá? Então esse endpoint, a princípio ele cria duas regras para mim. A primeira, remote desktop, que é o meu acesso remoto, que é a comunicação que eu vou fazer aqui para a gente testar. Tá? E a segunda, o que é? PowerShell. Alguém aqui já ouviu falar em PowerShell? Ok, então quem não conhece PowerShell é uma ferramenta de linha de comando. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui via browser, né, no passo a passo, eu posso escrever linhas de comando e funções onde eu posso rodar esse script e ele geraria uma ou mais máquinas virtuais de forma automática. Tá? Não teria necessidade de ficar fazendo isso manualmente. Fiz uma vez, a próxima vez que tiver que fazer de novo, só mudo os parâmetros que me interessam e mando rodar, e ele provisiona, ele roda tudo isso automático para mim. Tá legal? Então, ele já habilita o PowerShell, por quê? Porque depois que eu criar a máquina virtual, pode ser que eu queira fazer alguma alteração diretamente para o PowerShell. Então ele já te traz. Eu vou manter, mesmo sabendo que eu não vou usar. E por último, ele te dá uma outra série de recursos que você pode optar em já instalar nessa máquina virtual ou não. Então você tem o quê? Você tem aqui softwares de antivírus, né? Então você tem por padrão da Microsoft, né? O Microsoft Anti-Malware, você tem da Symantec e você tem da Trendmicro, né? Ou seja, você tem uma solução Microsoft, mas duas concorrentes listadas aí. Então, a partir do momento que você seleciona esse checkbox, né, ele já coloca no template e já instala. Então você vai ter um período de testes que você pode estar testando, utilizando, e depois tem que utilizar uma licença, e cada licença varia de acordo com o fornecedor. Daí tem que entrar, se for usar Symantec, tem que não serve da Symantec e assim por diante. Ok? Beleza. Vamos para rodar aqui. Vai ficar em média 10 minutos rodando. E vai subir a máquina virtual, a gente vai poder estar testando a exceção. Ok? Alguma dúvida nesse processo fora o Ângelo? Fala. Na minha empresa eu já tenho uma imagem. Eu tenho uma imagem Linux com todos os apps que eu já uso. Eu não quero usar o Marketplace, porque aquela imagem eu sempre distribuo. Eu consigo subir no Azure aquela imagem para utilizar? Perfeito. Não somente se você tiver uma app de uma máquina virtual Linux, mas também uma com Windows Server. Tá? Não é mandatório que você utilize uma dessas imagens agora nesse processo. Imagine que você, dentro da sua empresa, já trabalha e já tem essa máquina virtual. E por motivos financeiros, ou para não ter que atualizar o pack de máquinas de vocês decidem adotar uma solução de computação em nuvem. Então você pode fazer exatamente o que o Ângelo perguntou. Você pega essa imagem, essa máquina virtual sua, e você faz o upload dessa máquina para o Azure. Dessa forma você vai estar fazendo o quê? Você vai ter a mesma máquina, com as mesmas configurações e os mesmos dados dentro do Azure. Tá? Só que a partir daí você consegue fazer o quê? Você consegue tirar todo o proveito da plataforma. Tanto em termos de poder computacional, utilizar uma máquina menor, uma máquina maior, como trabalhar com as questões de escala e principalmente trabalhar com a gestão de custo. Então imagine que essa máquina que hoje eu quero trabalhar, ele vai funcionar somente de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde. Então significa que das 6 da tarde até as 8 da manhã, não faz sentido essa máquina ficar ligada. Então o que o Ângelo vai fazer? Ele vai criar um script em PowerShell e vai deixar ele rodando. E quando for 6 e 10 da tarde, essa máquina vai desligar. E quando for 15 para as 8 da manhã, essa máquina vai ligar de novo. Então o que ele vai pagar? Ele vai pagar um mês cheio da máquina? Não, ele vai pagar somente as horas que essa máquina ficou ligada. Respondi, Ângelo? Obrigado pela pergunta. Qual é o custo? O custo ele varia de acordo com a máquina. Tá? Então uma máquina virtual hoje, toda máquina, independente do tamanho, ela é cobrada por minuto. Então eu estou dando exemplo de hora, mas na verdade é por minuto. Então se você subir uma máquina, eu deixar ela 30 minutos ligada e eu desligar ou excluir, eu vou pagar somente 30 minutos. E aí dentro daquele site que eu tinha mostrado anteriormente, no Azure, a segunda guia chama-se preços.
Nessa guia de preço, se você rolar um pouquinho, esses quadros cinza é o conjunto de todos os recursos do Azure. Então basta clicar no recurso que você quer saber o preço e lá você vai ter toda a explicação técnica do como que você vê o custo e o como faz para calcular. Tá? Então assim, para usar o Azure, tem um custo fixo? Não, ele é completamente variável e vai depender da sua necessidade e da quantidade de recursos que você utilizar. Beleza? Ok. Então vamos voltar agora, eu vou mostrar para vocês um outro recurso. Lembra que eu mostrei aquelas pilhas, né, que eu falei de ambiente local, falei de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço? Esse primeiro exemplo foi do infraestrutura como serviço. Tá? Então, esse processo que está rodando agora, que é pegar a imagem da máquina virtual, provisionar e deixar o sistema operacional rodando com uma máquina virtual do tamanho que eu defini, isso é a responsabilidade da Microsoft. Depois, a configuração interna para criar um web server ou instalar um SQL Server, qualquer coisa nesse sentido, é responsabilidade minha. Eu vou mostrar para vocês depois. Agora o exemplo que eu vou mostrar é referente à plataforma como serviço, que é aquele momento que eu simplesmente tenho obrigação de cuidar da minha aplicação e do meu banco de dados, mais nada. Então eu não preciso ficar instalando e configurando IS, instalando um ambiente para poder suportar rodar aplicação Java, Python, .NET e assim por diante. Tá? Então vamos lá. O processo de criação desse ambiente é o mesmo, tá? Do que eu fosse numa máquina virtual. Eu ia clicar aqui em New, ele ia abrir um menu de contexto para mim, ia ter uma galeria e assim por diante. Mas agora eu vou fazer uma demo diferente, tá? Então fiquem atentos nessa demo que vai valer 2 brindes também. E depois que eu colocar a minha aplicação rodando no Azure, na tela da minha aplicação vai ter escrito lá qualquer perguntinha, daí vocês levantam a mão, vai estar valendo 2 brindes aqui. Os 2 brindes, os 2 é para a mesma pessoa ou Gatos? Quer que se separe? Beleza, os 2 para a mesma pessoa. Do pessoal que desenvolve aqui, qual que é a IDE que vocês utilizam para desenvolver? Visual Studio? Beleza, não entendi, mas está valendo. É uma IDE. Eu vou utilizar uma que é gratuita da Microsoft também, e ela tem suporte a diversas frameworks, WebMatrix, tá? Então, simplesmente instalei ele, e agora eu vou fazer o quê? Vou dar um new nesse cara, e vou mandar criar um site vazio. Beleza. No momento que eu mando criar esse site, tá, vazio, automaticamente ele abre para mim uma tela e ele pergunta: você gostaria de criar um site no Windows Azure? Tá, então se eu quiser desenvolver o meu site, antes de pensar em criar alguma coisa para o Azure, eu posso. Ou então não, eu posso já deixar configurado. Então o que eu vou fazer aqui? Vou definir um nome. Demo App Home. Beleza? E vou definir aqui qual é o data center que eu quero utilizar. Vou mandar um para os Estados Unidos aqui, do sul dos Estados Unidos, e vou dar um OK. Certo? Então nesse momento, uma aplicação está se comunicando diretamente com o Azure e já está criando previamente esse ambiente para mim. Tá? Então eu não preciso nem fazer a gestão, eu não precisaria nem estar com o portal aberto para começar a criar meu ambiente no Azure. Tá? Então nesse momento, o que está sendo provisionado lá para mim? Um servidor, esse servidor vai estar sendo configurado no web server, ele vai estar só esperando conectar e fazer o FTP da minha aplicação, né? Ou fazer o push da minha aplicação lá. Então o que eu vou fazer? Vou incluir aqui um novo arquivo, um arquivo HTML, só para ter alguma coisa aqui. Vou pegar minha colinha aqui, que eu não tenho a mesma habilidade do nosso amigo da palestra anterior lá, então eu fico copiando e colando. Como que ele chama? Esqueci. Anjo. Tá. Então essa é a minha aplicação HTML. Estou usando algumas tags um pouco antigas. Alguém aqui tem mais de 20 anos? Mais de 25? Beleza, então quem não, as chances aí estão para poucos agora dos prêmios, né? Vamos lá. A minha pergunta tem a ver com HTML da época que ela foi lançada. Alguém estuda HTML?
Beleza, vamos ver quem vai ver o super recurso que eu estou utilizando. Desenvolvi minha aplicação. O que eu tenho que fazer para publicar? Vamos testar local, vai, só para não dar chabu na minha cola. Olha lá, tá vendo? Oh. Então, editou, não fez a colinha direito. De novo. Beleza. Certo? Essa é a minha demo. O que está faltando? Faltando a imagem que incluiu aqui, né? Fez pela metade de novo. Peraí. É difícil abrir o... Fechou. Vamos lá, de novo. De novo o processo. Site vazio. Criar um novo site aqui porque me sacanearam. Demo Romão a revanche. Vamos lá. Mesmo data center. Ok. Incluir um arquivo aqui. Deixa eu já colocar o nome aqui para não pagar a média de novo. Ok. Deixa eu incluir a imagem aqui também. É só um logo do Azure. Beleza. Copiar minha coluna aqui. Alguém aqui já colou na prova? Obrigado pela sinceridade que levantou a mão. Vamos lá. Beleza, agora está rodando com a imagem. Isso aí. Ok, a dica está aí, vocês já leram, mas está rodando em localhost, ou seja, está rodando local ainda. E agora eu vou mandar isso aqui para o Azure, tá? Isso aqui é a tag antiga, não deu pau de novo não. Vamos lá. Como que eu faço para publicar isso daqui? Quando eu criei esse novo arquivo, né, e preparei esse ambiente, ele já criou todo o cantinho lá no Azure para receber essa mega aplicação. Então o que eu tenho que fazer? É só clicar em Publish. A partir do momento que eu clico aqui em Publish, ele vai pedir algumas confirmações que ele está mandando um determinado conteúdo, e esse conteúdo vai sair da minha máquina e vai chegar lá no Demo Romão a revanche.azurewebsites.net. Tá? Quem quiser testar no mobile aí, fica à vontade em tentar daqui 20 segundinhos. Então, framework, um HTML, concluir. Está publicando. Publicando. Eu falei que era menos de 10 minutos, estava dentro. Aí. Beleza. Abriu. Então tá aí. Essa é a minha aplicação. Tá vendo que agora está aqui, ó? Demo Romão a revanche.azurewebsites.net. Tá? Se a gente entrar aqui no portal e for procurar na minha web apps, está aqui em último, ó. Demo Romão a revanche. Já apareceu aqui também. Então não tive nenhuma interação direta com o portal e ele carregou a minha aplicação. Tá? Então simples assim. Isso quer dizer que o quê? Além da Microsoft não somente se preocupar em atender diversas plataformas, né, ou linguagens de programação e frameworks, ela também cria suportes para diversas aplicações, diversas IDEs com suporte. Tá? Então, no caso, óbvio, eu mostrei como uma ferramenta da Microsoft, mas existem SDKs e suporte para todos os frameworks e diversas IDEs. Tá? Então aqui, ó, tem uma imagem do Azure, tem uma animação sensacional ali rodando, e a pergunta é, qual o nome da tag HTML que estou utilizando? Levanta a mão. Não. Ganhou um livro do Nogar e mais um posto. Mikey, né? Uma das tags mais antigas e a gente se divertia pra caramba. Isso daí junto com uma imagem de Under Construction, com carinha com uma britadeira na mão. Beleza? Parabéns. Pode bater palma que ele merece. Das antigas. Pois não.
Tá rodando tudo o quê? Ah, não, eu fiz só para fazer a demo aqui. Não, nem desci no mobile, né? Todos os textos? É que eu não sei codificar tão bem quanto o Ângelo, então eu fiz qualquer... Na verdade, eu pesquisei no Google, que nem eu lembrava mais como usar. Brincadeira, o Mike eu sabia, mas a gente pesquisou um Blink que ficava piscando, mas não funciona, os browsers não tem mais suporte. Tá, mas brincadeiras à parte, o que eu queria falar aqui? O que tem a ver com o Azure Web Sites? O Azure Web Sites é o principal exemplo de plataforma como serviço. Que isso significa o quê? Que o provedor de computação em nuvem que você contratou, tá, ele provisiona todo o ambiente e só fica esperando você receber sua aplicação. Tá? Então, como eu tinha perguntado para o pessoal que já desenvolve a aplicação hoje, como que funciona? Ele tem que desenvolver, testar local, certo? Ter um contrato com algum host, seja uma local web, alguma coisa nesse sentido, né? Para ter um link, né? Ter um domínio contratado qualquer, para poder vincular servidor de DNS, esperar não sei quanto tempo isso propagar, para poder fazer teste e colocar a aplicação, ver como que ele roda dentro de um host. Então, dentro do Azure, isso é muito mais simples e mais transparente. Você criou, você fez o deploy, já está em produção. Tá? Um outro exemplo aqui, de algo um pouquinho mais completo. Se vocês entrarem aí, lucascomão.azurewebsites.net, vai estar rodando um WordPress, que é um dos templates que tem na galeria do Azure Websites. Então isso daqui o que é? É um blog, tá? Não estranhe não, mas eu usei um template de padaria, mas ele fica bonitinho, fica bem organizado, tá? E também não sou mão de vaca. Ele é .azurewebsites.net porque eu quero deixar explícito que está rodando no Azure, mas o .com.br também é meu, tá? Então o que a gente tem? Tem uma plataforma WordPress PHP com MySQL. Tá? Então, ou seja, tudo que não é Microsoft rodando dentro do Azure. Beleza? Alguém gosta de PHP aqui? Pode levantar a mão. Pode levantar, eu gosto. Eu trabalhei 3 anos com PHP. É isso aí. Ô Lucas, eu tenho uma pergunta. Eu Pois tenho não. uma conta no Azure e quanto custa para eu ter websites? Para usar esses websites aí? Para subir no WordPress. Se eu quero agora aplicar, eu pago quanto para ter o website? Ambiente de produção ou só teste? Esse ambiente seu aí, por exemplo. Essa coisinha aqui? Mais ou menos R$13. Tá. Mas agora, eu não tenho aquela versão grátis que eu consigo subir até 30 Tem. websites? Isso. Tem 20 websites gratuitos. Tá? Então, se você quiser testar, ver quais são os templates, ver qual é o resultado daquilo que você codificou na tua máquina e como que funciona todo o processo para fazer deploy no Azure, você pode fazer tendo uma conta do Azure e não pagar nada por isso. Tá? Inclusive, o banco MySQL que eu estou utilizando aqui, eu também não pago nada. Tá? Porque existe um banco MySQL que ele é gratuito para qualquer assinatura. Tá? Então você tem um banco SQL Azure e um banco MySQL que ele é gratuito. Então o que eu pago aqui? Eu não pago nada porque eu ganho uma conta lá com os créditos, mas eu pagaria uns R$23 para manter meu blog no ar. Tá? Então tem toda uma plataforma WordPress com o MySQL rodando atrás. Pois não. Em relação a esses 10 websites aí, tem um tempo ou é limitado? Não é ilimitado, existe limitação. Porque o foco dele é somente para desenvolvimento e teste. Tá? Então você tem um X de horas de computação, não é nem X de horas, mas um X de processamento que você pode utilizar por hora. Tá? Então assim, não dá para colocar um ambiente de produção nesse gratuito. Existem algumas restrições. O modo que eu estou utilizando aqui é um modo compartilhado. Tá? Então é uma máquina que compartilha um núcleo de processamento e tem 768 MB de memória RAM. Tá? Então, nesse modo compartilhado, eu poderia, por exemplo, customizar minha URL e deixar como .com.br. No gratuito você não pode. Você obrigatoriamente tem que usar um azurewebsites.net. Existem outras limitações também, mas depois eu posso detalhar mais para lá se tiver interesse. Basicamente, o site vai conseguir... Quem? Levanta a mão, por favor. Não, só complementando. Eu esqueci que é onde. Fala. O site vai melhorar as 20 conexões e 30 conexões simultâneas. Mas é mais para teste mesmo. Uma coisa que a gente faz muito ao invés de eu ter um ambiente, uma plataforma UIS, por exemplo, rodando na minha máquina, ou PHP, rodando na minha máquina, eu faço o deploy do sistema rodado no meu da teste. Eu tenho um ambiente muito mais real de produção do que propriamente
Quem mais tinha levantado a mão? Oi, pois não. Domínio direto pelo Azure? Ainda não. Ainda não. Está gravando, né? Tá, então não pode. Mais perguntas? Posso passar para outra? Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos ver nossa máquina virtual. Alguém cronometrou aí, viu se deu os 10 minutos? Bom, não vi, mas a máquina está rodando, tá? Então se a gente ver aqui, ó, demo romão, o status dela é running e por aí vai. Vamos fazer um teste nela primeiro, depois vou mostrar as propriedades da máquina virtual, tá? Então, primeira coisa, selecionei minha máquina. Aqui embaixo na barra inferior, ele tem um botãozinho chamado Connect, tá? Se eu clicar nele, ele vai fazer download de um arquivo RDP para eu poder fazer a minha conexão remota. Então, conectando aqui, eu vou ter que colocar meu usuário, minha senha, hoje eu esqueci. A primeira vez que você conecta, toda vez que você conecta, ele não é de imediato, tá? Por quê? Porque ele cria um canal de criptografia, ele cria um túnel para garantir que toda a informação que você vai estar trafegando esteja segura, tá? Então daqui a pouco vai dar um alerta de um certificado que ele cria também, mas é para garantir a segurança da comunicação entre toda a estação de trabalho mais a máquina virtual. Mais alguma pergunta quando ele conecta? Não? Certeza? Normal, eu não vi o momento que você definiu o usuário e senha. Foi no segundo passo da criação de máquina. As duas últimas opções é o nome e senha. Pois não. Na hora da criação, você escolhe se você quer administrar você passa aquele primeiro slide, você pode fazer o seu host, verde. Na hora da criação ou é agora? Não, na verdade aquilo lá é conceitual. Então você tem um conceito de infraestrutura. Deixa eu só voltar. A pergunta dele foi: daqueles quadradinhos roxos e verdes, se eu escolho no momento da criação do meu recurso ou como que isso funciona. Então o conceito de IaaS ou de PaaS, ou seja, infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço, ele é conceitual. Então existe o conceito e o provedor do serviço te entrega esse serviço. No caso da máquina virtual, o conceito é de infraestrutura. Então é aquela limitação de quadradinho roxo e verde. Então não tem como você gerenciar isso. Quando você opta por um serviço, ou ele é uma coisa ou ele é outra coisa. Nesse caso ele é infraestrutura como serviço e no website que eu fiz depois ele é plataforma como serviço. Tá? Então aqui a mensagenzinha do certificado, só vou dar um yes aqui e eu vou terminar de começar a carregar a minha tela. Mais alguma? Pois não. Perfeito. A pergunta foi se para subir servidor depende da conexão local, né, ou tudo isso depende da velocidade interna do data center. No caso de provisionamento do servidor, depende única e exclusivamente do data center, que você não está mandando nenhuma informação local. Quando você desenvolve um projeto, aí sim, o tempo vai influenciar, porque vai depender do tamanho do teu projeto. Então, se você tem muita imagem, se você tem, sei lá, outro tipo de arquivo, tipo música, vídeo, daí depende da sua conexão de internet pública, daquilo que você comprar. Tá? Pegando um gancho nessa questão de conexão com o data center, muita gente, principalmente empresas, perguntam: mas Lucas, tem como ter uma conexão mais rápida sem depender do meu provedor? O provedor da minha cidade cai muito, ele é muito instável, eu fico com medo de adotar o Azure e ficar na dependência desse link. Então existe um serviço chamado Rota Expressa do Azure, que você contrata um link dedicado de comunicação. Então você consegue linkar o teu ambiente corporativo direto com o data center do Azure aqui no Brasil, sem depender de provedores terceiros.
Tá? Então, em vez de você depender de um link de 10 megas, 20, 30, você consegue colocar 1, 5, 10, 100 gigas de velocidade entre a tua empresa e o data center. Beleza? Olha lá, ó. Quando eu estava terminando de conversar, de responder, ele conectou na minha máquina. Então, a partir de agora, o que eu tenho? Eu estou dentro da máquina demoromão.codapp.net, que é um Windows Server 2012 R2, tá? E eu estou interagindo diretamente com esse servidor. Por padrão, ele carrega algumas informações aqui para mim. Aqui está abrindo o gerenciador. Então eu tenho aqui, ó, qual o nome que eu já tenho definido, que é o demoromão, o quanto de memória, que é os 7 GB que eu tinha escolhido, qual é o sistema operacional, qual é o nome de usuário que está logado e outras informações como espaço de disco, tempo de boot, assim por diante. Tá? E aí, a partir daqui, eu estou dentro do servidor e posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser começar a configuração de um web server, por exemplo, eu vou entrar aqui em Add Roles and Features, vou escolher a feature específica para um web server e vou começar a fazer todo o provisionamento. Tá? O que significa criar esse web server que eu acabei de mencionar? É instalar os componentes e recursos necessários para que depois que eu fizer essa instalação, eu pegue aquela mesma pagininha HTML que eu fiz em poucos minutos, o deploy dentro do website, abrir outro recurso, dentro de uma máquina virtual. Então, assim, a necessidade de interação direta sua com o servidor é muito maior quando você está numa máquina virtual do que quando você contrata um serviço como websites. Então o website está tudo pronto. Quando eu criei aquele nome lá, Demoromão, a revanche, alguma coisa assim, automaticamente o Azure já criou tudo isso que eu estou definindo aqui. Então, assim, o tempo de resposta, que a gente chama de time to market, é muito maior, é muito mais agressivo. Né? Então imagina o seguinte, você cria uma aplicação, o novo Facebook da vida, o novo Twitter, sei lá, qualquer rede social nesse sentido. Você coloca no ar e você está utilizando aquele notebook velho que estava encostado na tua casa. Certo? Colocou, e está utilizando ele como servidor. De repente começa a fazer sucesso, um monte de gente utilizando. Né? Rapidamente você não vai dar conta de comprar um outro servidor e colocar. Se tiver alguém um pouquinho mais ligeiro e entender o que a sua aplicação faz, e ele tiver mais condições e conhecer um provedor de serviço como o Azure, por exemplo, ele vai copiar o que você fez, vai jogar no Azure e vai ganhar dinheiro se você der. Né? Então, assim, o tempo de resposta para a solução que você está querendo oferecer para o mercado tem que ser instantâneo, tem que ser automático. Tá? Então, quanto mais fácil, mais simples você tornar o teu ambiente, mais rápido você vai ganhar dinheiro, mais rápido você vai conseguir atender os seus objetivos, seja com uma ação de marketing ou seja vendendo alguma coisa. Beleza? Então, ok. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. 20 minutos? 10. Tá. Mas eu não preciso de 10, é rapidinho. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui eu só mostrei como criar, né? Beleza. Daí vocês vão perguntar assim para mim, Lucas, você criou uma máquina com 7 GB de memória RAM, não sei quantos núcleos. Agora, por algum motivo, eu não preciso mais disso, a demanda mudou, diminuiu meus clientes e tudo mais. Como que eu altero isso? Muito simples. Entrando aqui em máquinas virtuais, eu entro nas propriedades da minha máquina e eu tenho aqui ó, um botãozinho chamado de configuração. Eu clicando nele aqui, eu posso escolher o tamanho da máquina que eu quero utilizar. Tá? Então, a partir desse momento, ó, eu estou usando uma máquina 3, certo? Agora eu quero usar uma máquina 1, ou então uma máquina 7. Eu escolho o tamanho da máquina aqui, só dou um save, ele me dá um recado que vai reiniciar essa máquina, certo? E a partir desse momento, o Azure está dando um boot no meu servidor, e quando terminar esse boot, eu vou deixar de ter uma máquina com 7 GB de memória e vou passar a ter uma máquina com 1.75 GB de memória com somente um núcleo de processamento. Tá? Essa é a vantagem de você ter um ambiente como esse. É muito rápido, é muito simples, é tudo direto. Tá? Então você não tem que sofrer, você não tem uma dependência muito grande de outras pessoas, de outras áreas, nem nada. Basta uma conta, o acesso ao portal e uma conexão de internet. Tá legal? Então essa é uma das propriedades da máquina virtual. Se a gente voltar para o websites aqui, por exemplo, vamos lá no Demoromão Revanche. Se eu entrar aqui no dashboard, por exemplo, a primeira coisa que ele mostra para mim, o que é? É um gráfico. Tá? O que esse gráfico me mostra? Ele mostra o tempo de CPU que está sendo utilizado, o volume de dados que entraram nesse meu ambiente,
a quantidade de dados que eu tive de saída, se eu tive algum erro no servidor e quantos requests eu fiz a essa aplicação. Então, a partir daqui, você consegue ter uma noção do como que eu sigo e quanto que está a sua demanda. Tá? Para quê? Para você vir nessa opção aqui, ó, chamada Scale. Tá? No Scale, o que eu consigo fazer? Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu ver. Lembra que eu falei de autoescala? Que era aquele lance automático do Azure de definir quando criar mais servidores e menos servidores? É aqui que eu configuro. Como que ele funciona? O que eu estou configurando aqui, que eu estou mostrando. Cadê, irmão? É aquele setzinho do demo romão na Revanche, beleza? Só colocar ele aqui. Está aqui, é esse cara aqui. Então eu entendo que essa página, o que é? É um servidor, certo? Com uma aplicação lá dentro. Imagine que essa minha página fosse o meu eBay, o meu Amazon da vida. E aqui eu vou configurar baseado em uso de CPU para que ele aumente a quantidade de servidores ou diminua para poder atender a minha demanda. Tá? Então eu tenho basicamente duas configurações. A primeira é o número de instâncias. A segunda é qual vai ser a variação para que ele execute algum tipo de ação. Tá? Então, dentro desse painel, eu defini que, por padrão, a minha aplicação vai rodar com somente um servidor. Ok? E defini que o máximo de servidores vão ser 10. Tá? Mas como que ele vai sair de 1 até chegar ao 10? Ele vai obedecer essa regrinha aqui. Eu defini qual que é o gatilho para aumentar ou diminuir o número de servidores. Então eu coloquei aqui como mínimo 30 e coloquei como máximo 80. Então significa que o quê? Quando esse meu servidor que só está com uma CPU e está rodando essa aplicação, começar a receber um monte de demanda, a quantidade de uso de CPU bater os 80%, significa que ele vai subir uma segunda máquina. O que significa subir uma segunda máquina? Ele vai pegar uma cópia daquela máquina que está rodando já com a minha aplicação e vai colocar essa máquina em paralelo. Então ele vai começar a dividir a quantidade de requisição e dividir a demanda da minha aplicação. Então o que vai acontecer com o uso da minha CPU? Vai sair de 80 e a tendência é o quê? É igualar lá para a casa dos 40 para cada um. Certo? Quando as duas máquinas juntas chegarem a 80%, o que ele vai fazer? Vai colocar uma terceira, e assim por diante, até chegar 10 máquinas. Estou com 10 máquinas, chegou a 80%, o que vai acontecer? Vai dar pau, só tem 10 máquinas. Lucas, então eu sou limitado a 10 máquinas? Não, você liga lá para o pessoal de cobrança, o pessoal de billing, ele consegue aumentar esse número. Então 10 máquinas é o tamanho padrão que ele permite. Se você tiver demanda demais, você consegue aumentar esse número. Tá? E para fazer o contrário, né? Aqui eu aumentei, diminuí a mesma lógica. Então se a gente imaginar, a gente está com 10 máquinas e passou a ter 30% de uso dessas máquinas, né? Se as 10 máquinas estão com 30, o que ele faz? Ele isola uma máquina, nenhuma requisição entra mais naquela máquina, ok? Quando o último usuário terminar de executar a última ação, aquela máquina é desligada. E assim vai em cascata até chegar no número mínimo que eu defini aqui, uma. Lucas, estou com uma máquina, está com menos de 30%, a máquina vai desligar? Não, defini uma máquina e vai ter pelo menos uma máquina. Beleza? Fez sentido essa questão de escala? Alguém consegue visualizar o uso disso no dia a dia? Beleza. Dúvidas? Pois não. Tem os arquivos já no meu site prontos lá em casa. Ele tem um FTP aí mesmo que você faz esse próprio painel ou você tem outro programa que faz isso? A pergunta dele é, eu já tenho uma aplicação, eu vou adaptar um pouquinho, tá? Eu preciso usar algum aplicativo, tipo o Webmatrix que eu usei agora para fazer o deploy da minha aplicação? Então a resposta é não. Você pode usar, por exemplo, o FileZilla. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O FileZilla é um controlador de FTP, você faz a conexão de FTP direto. Direto pelo portal não. Tá? Você tem que ter um software de terceiro, alguma coisa nesse sentido.
Eu, particularmente, uso o FileZilla, tá? Principalmente porque existe uma opção de gerenciamento e de obtenção de log, tá? Que ele gera esses arquivos de log dentro do diretório da sua aplicação. Tá? Então eu consigo acessar a VFTP e lá eu consigo extrair esses arquivos. Ok? Mais, pois não. A pergunta é, se dentro desses servidores posso pegar vírus ou não? A resposta é sim, você pode. Então vamos lá. No caso de plataforma como serviço, como que funciona? Tá? Inclusive aconteceu a semana passada. Um dos nossos clientes, por algum motivo, ele rodou alguma coisa dentro da aplicação dele ou fez upload de algum conteúdo que já estava contaminado e foi detectado vírus na máquina. Por quê? Porque na máquina, no Azure Web Sites, não é você que controla o antivírus, é o próprio Azure. A partir do momento que o Azure identificou que tinha vírus na máquina, automaticamente ele bloqueia a sua aplicação e ela fica indisponível. Tá? Daí o que acontece? O pessoal de suporte do Azure roda um scan, limpa a máquina de forma geral e depois você tem que fazer um contato com eles para conseguir fazer a validação e liberação do conteúdo de novo. Ele não é liberado automaticamente e ele não deixa rodando tendo identificado que teve um problema. Ok? Tem mais? Pois não. Em outra plataforma eu consigo publicar sites no Azure? Além do Você quer saber se de outras plataformas, se você consegue, de outras ideias de desenvolvimento? Sim, de outras sim, existem suporte de outras. Eu não lembro o nome de outras ideias. Quem trabalha com PHP, fala o nome da ideia para eu ver se eu lembro o nome. Eclipse, por exemplo? O Eclipse, sim, o Eclipse você tem. Inclusive você tem um SDK que você consegue, tem as bibliotecas específicas para trabalhar com PHP, com storage, por exemplo. Mais alguma? Pois não. Da New Relic? Da New Relic? Qual que é? Tá, eu particularmente não conheço esse software, mas o que acontece? Tudo que existe no Azure e no portal, ele existe... Você já terminou a pergunta ou você ia comentar alguma coisa? Era isso? Tá. Existem APIs, tá? Então as APIs são justamente para você tirar o melhor proveito da plataforma, como você quiser. Então existem terceiros que eles pegam essas APIs e desenvolvem outros softwares para poder estar comercializando e vendendo para você. Tá? Então, por exemplo, serviço de storage, que eu não comentei aqui, é um local onde você pode utilizar como repositório para colocar qualquer tipo de arquivo binário, seja música, seja vídeo, planilha, enfim, o que você quiser. Por padrão, pelo Azure em si, você somente consegue ver o conteúdo dele. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Então aqui, por exemplo, ó, se entrar em um desses arquivos de storage, eu consigo navegar dentro das pastas e chego até o arquivo. Então, por exemplo, esse arquivo que eu estou mostrando aqui, ele é um arquivo .vhd de uma das minhas máquinas virtuais, mas eu não consigo manipular ele diretamente por aqui, tá? Mas de acordo com a pergunta dele, existem bibliotecas, existem APIs que você pode desenvolver alguma coisa, algum serviço client para visualizar e executar alguma ação em cima disso. E eu tenho aqui como exemplo essa ferramenta aqui, ó. Que é o Azure Management Studio. Basicamente o que eu faço? Eu conecto na minha conta do Azure em um storage qualquer e eu consigo manipular os recursos que tem lá dentro. Deixa eu mudar isso aqui. É um bom exemplo. Então, por exemplo, ó, blocos em containers, onde eu coloco minhas imagens e assim por diante. Aqui, MVP Showcase. Ó, aqui eu tenho uma estrutura parecida com o Windows Explorer, onde eu efetivamente consigo ver o que tem dentro.
Então, dentro do meu storage, eu tenho uma pasta chamada MVP Showcast que tem lá um arquivo de imagem profile LinkedIn. Tá? Provavelmente é minha foto, não vou abrir para vocês não assustarem mais, mas é isso que tem lá dentro. Tá? Então, nativamente o Azure não te entrega isso, né? Não te dá uma interface como essa, mas te dá as ferramentas para que você construa isso ou manipule, faça ações em cima de serviços como o do Storage, por exemplo, a partir da sua aplicação. Daí depende do que você quer fazer. Ou você utiliza isso internamente na sua aplicação, ou cria um aplicativo para colocar no mercado. Esse produto aqui ele é pago, por exemplo. É uma ferramenta sensacional. Manipulação Storage. Ok? Perguntas? Respostas, dúvidas, certezas, incertezas? Não? Dou-lhe uma, duas, fechou. Pessoal, era isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Como é que você fez pra pegar o vídeo? O quadrinho tá passando. Tipo, se pegasse o vídeo junto, sei lá,